Sejam bem-vindos a mais um episódio do Café Exponencial. A gente está com uma pessoa super especial aqui hoje, conhecida como MM, Maria Mariana. Ela é ginecologista, é mineira aqui em São Paulo, veio para cá e acabou ficando. Também é criadora de conteúdo, acabou de viralizar e agora ela está aqui do nosso ladinho. Bem-vinda. Obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. Eu adoro falar da minha trajetória, da minha clínica. Eu acho que é importante a gente ver a vida real, porque no Instagram a gente mostra só a parte colorida da vida. Mas hoje a gente vai falar muita coisa sobre rede social, sobre consultório, e para mim é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Legal, legal. Para quem está escutando em casa, até vou adiantar um pouco, trazer um pouco de spoiler. A gente vai falar, sim, sobre mídia social, sobre captação no digital, sobre marca pessoal versus marca de consultório, né? Porque você também fundou uma clínica, você é a fundadora da Nosce, foi uma transição. E aí vai ter algumas coisinhas a mais que vão surgir aqui. E acho que até a gente vai quebrar alguns mitos. Eu vou começar da frente para trás, ao invés de trás para frente. Você recentemente viralizou no Instagram, não é? Qual que foi o resultado disso no teu consultório? O que você tem a falar para isso, para os colegas médicos que querem viralizar? Então, eu vou começar de trás para frente, então. Eu viralizei, deve ter umas 2 semanas, eu ganhei 50 mil seguidores com um post. Eu já tinha uma rede social já forte, no orgânico, eu cresci com 5 anos de criação de conteúdo, então eu cheguei à marca de 70 mil seguidores e estava lá crescendo no meu ritmo. E do nada, com um post simples, sem nada de diferente, sem falar nenhuma coisa que não era óbvia, eu cheguei nessa marca maluca de uma hora para outra. Só que isso não impactou em nada a minha agenda. Isso era algo que eu já sabia, porque eu já estou na rede social há 5 anos, então eu já entendo que não é viralização que vai trazer paciente para o nosso consultório. O que traz paciente é conexão. E quando você viraliza, você não está conectando com a pessoa. Ela viu um post seu que todo mundo está vendo, ela resolveu te seguir, talvez ela nem te conheça, talvez ela nem queira saber do seu conteúdo. Quando a gente ganha muito seguidor, a gente perde muito depois também. Então, eu já tenho a expectativa alinhada em relação a isso. Eu sei que não vai trazer paciente para mim e que, no fim, a gente, como médico na rede social, a gente quer agenda cheia, paciente. A viralização ela é muito boa para o ego. Eu tenho 100 mil seguidores, tenho 150 mil seguidores, mas para o consultório, para a agenda, isso talvez atrapalhe mais do que ajude se você não tem um funil de vendas bem estruturado. Que bom que isso não impactou negativamente, mas em relação a ganhar mais pacientes, foi algo que não aconteceu. E eu sugiro, para quem está começando, não busque post viral, porque isso aí, para quem está começando, é pior ainda, porque você não tem uma base forte de seguidor, aí você vai construir sua base em pessoas que não estão ali alinhadas com o que você quer. Então, eu oriento que vá devagar, comece igual todo mundo, vai crescendo devagar, que a agenda vai encher, vai impactar realmente no consultório. Pegando assim, até para quem não captou um pedaço do que tu falou, o funil de vendas bem estruturado, se a pessoa do nada viraliza e ela e a secretária, ou a pessoa é a própria secretária ainda, vai bombar de mensagem para saber da consulta de pessoas que às vezes não querem nem pagar o preço da consulta, que estão fora do público. Sim. Como que você se defendeu disso, se protegeu disso? Aumentou a demanda desses pacientes não qualificados? Aconteceu alguma coisa assim? Então, na verdade, antes de viralizar, já estava realmente crescendo mais seguidor mais rápido. Então, eu vi que a demanda do consultório, os leads, estavam aumentando e muito lead desqualificado. As meninas tinham me passado esse feedback, olha, tá vindo muita gente nova, mas não é gente que marca. A gente tem no consultório, no WhatsApp, um bot inicial, tipo aquele robozinho que manda as informações iniciais, justamente para poder já mandar o preço, já mandar os PDFs que a gente tem de pré-consulta. E quando eu vi que estava aumentando muita demanda e gente não qualificada, eu coloquei uma pergunta antes da primeira mensagem, que era, nosso atendimento é somente particular. Você quer só consulta particular ou você quer só pelo convênio? Ou você quer conhecer mais a nossa clínica para decidir? Porque tem gente que não vai querer, ela quer pelo convênio. E aí, aquela paciente, ela não entra no nosso funil porque ela não... eu posso ser a melhor vendedora possível, que eu não vou converter essa paciente, porque ela não quer. Inicialmente, ela não quer nem conhecer a nossa clínica. Então, essa pergunta inicial, ela foi muito boa para poder filtrar. É claro que eu não vou descartar essa pessoa, eu vou responder, eu vou ter o mínimo de interação com a pessoa, mas é isso, é um mínimo de interação. Porque eu não consigo, num volume de lead alto, ter uma pessoa respondendo todo mundo de forma 100% ali naquele paciente. Então, a gente fez isso, a gente coloca essa pergunta inicial para poder realmente desqualificar quem é desqualificado e poder atender melhor quem realmente é a paciente que a gente busca, que busca a gente. Eu acho que é mútuo. Quando o paciente não quer o que eu ofereço,
não faz sentido para ela estar naquele ambiente. Então, a gente conseguiu colocar essa pergunta. Tem muita gente que não gosta de robô no WhatsApp, mas para mim, para minhas pacientes, é excelente e elas não reclamam, realmente, foi um divisor de águas o WhatsApp. E principalmente porque tu usa numa etapa inicial, né? Na hora que você vai concluir o agendamento, já passa para a mão humana, certo? Sim, o robô foi muito mais para aquela pessoa que manda mensagem de noite. Então, assim, ela quer saber o preço logo. Tem gente que quer saber só o preço. Ela não quer marcar, ela quer saber o valor. Claro que o robô não funciona assim, quanto custa, é tanto. Não é assim, né, gente? Até nosso robô é qualificado. Então, a gente conseguiu colocar perguntas mais humanizadas, com respostas mais humanizadas, para que a pessoa também não ache que é simplesmente um robô, você põe 1, 2, 3, 4 lá e sai o preço. Não é assim, a gente tem um PDF que explica o atendimento, que fala sobre como funciona. Só que isso aí, tudo isso chega antes da pessoa humana, que aí pra gente facilitou muito, porque a pessoa que não é qualificada, ela já não ela para de responder, ou então ela descobre o preço e não quer mais. E aqui a qualificada fala, nossa, que clínica diferente, tem um PDF que manda o nosso atendimento. Então, para mim, realmente, só tem benefícios. Né? Claro que foi bem construído, não é um robô do nada. Sim, que legal. E pensando na construção, essa construção até você chegar nesse momento de bastante demanda e ter essa necessidade, você falou que o Instagram, que a rede social, é sobre conexão, não sobre números isoladamente. E aí a gente pega esses 5 anos teus de trajetória no Instagram para construir essa base que chegou a 70 mil pacientes. E a gente pega as últimas 3 semanas e aí você dobra a sua base. Naturalmente, tu falou que veio gente menos qualificada. Lá atrás, quando você começou e fazia aquela coisa com mais conexão, o público percentualmente, ele era mais qualificado? E 2, explica um pouquinho para a gente como que é esse processo de atrair pessoas mais qualificadas e alinhadas, se a gente precisa ser grande para isso, como que se conquista e se constrói essa conexão que tu falou? Então, eu comecei em 2020, quando não tinha muito médico na rede social. Então, eu falo que isso aí a gente tem que levar isso em consideração, porque é muito diferente você começar quando não tem ninguém fazendo e agora que já tem um monte de gente fazendo a mesma coisa. Então, acho agora iniciar agora um pouco mais difícil. Quando eu comecei, eu não tinha consultório. Eu era R3 na residência e a gente não tinha essa ideia de começar consultório na R3. Agora, muita gente já faz isso, mas não existia isso. Então, eu trabalhava numa clínica de popular lá em Belo Horizonte. Abri o Instagram mais para falar sobre conteúdo médico, porque eu via na clínica quantas pessoas não sabiam nada. E era assim, desesperador você orientar uma coisa que a pessoa, o básico sobre o corpo da mulher, ela não sabia nada. Eu falei, eu vou falar na rede social porque eu vou ter mais alcance e lá, quem sabe, as pessoas vão realmente me ouvir. Então, o primeiro ano, ele foi realmente para criar audiência. Eu não postava sobre atendimento. Onde você atende? Eu não falava nada, porque eu era residente. E, na época, eu não tinha consultório. Não valia a pena ficar colocando pessoas na clínica popular, porque não é paciente minha, é da clínica. Enfim. E nesse primeiro ano foi só essa conexão. E eu respondia todo mundo, era uma caixinha de perguntas. Eu respondia pergunta, assim, todo dia, um monte de pergunta no inbox. Eu era realmente muito ativa. E a minha base era muito sólida, porque eu respondia todo mundo. Então, quem chegou lá daquele início vai lembrar que eu realmente era muito mais ativa em relação a responder pergunta. Agora, não tem como, porque o volume, enfim, é muito maior. E quando eu mudei para São Paulo, eu não conhecia ninguém aqui. Eu mudei para fazer R4 e eu falei, vou abrir meu consultório lá, se der certo, deu, se não der também, não, já tenho. Abri meu consultório e fiz um seguinte story. Gente, tô indo para São Paulo agora, se você conhecer alguma amiga que mora em São Paulo, se você morar em São Paulo, venha fazer consulta comigo, meu consultório vai abrir, o link é esse aqui. E foi assim, essa cara de pau. Eu sou muito cara de pau, isso me ajuda. Então não tem vergonha de nada, tem bastante coragem. E foi assim, ó, minha agenda tá aqui, o link tá aqui, é isso. Naquela época eu devia ter uns 10 mil seguidores. Eu tava realmente, no início já tinha uma audiência boa. 10 mil seguidores não é fácil de conseguir. Ainda mais naquela época que era tudo mais complicado. Então, nesse link de... Naquela época, 21 já. 21, já tinha virado um ano. Já foi quando eu mudei pra São Paulo. E aí, desse story, vieram as primeiras 2 pacientes que colocaram os primeiros 2 dias comigo. Por causa desse story especificamente. A agenda tá aberta, o link tá aqui. Uma foi de uma amiga que enviou, porque eu falei, se você tem uma amiga em São Paulo, manda pra ela. Então, eu fui muito específica no meu pedido. Então, eu acho que quanto mais específico você é na rede social, melhor em relação a isso, né? E veio essas 2 pacientes e assim começou. E a conexão, ela veio justamente porque eu compartilhava uma parte da minha vida, além de falar sobre a parte médica. Eu acho que isso faz muita diferença. Porque médico falando Medicase, a gente tem 250 no Instagram. Agora, o médico que vai casar, sei lá onde, o médico que faz crossfit, o médico que faz musculação. Então, a gente coloca essa coisa diferente da nossa vida, claro que escolhas, né? Você não vai falar tudo, você não vai virar a Virgínia. Mas
escolher uma parte da sua vida para poder mostrar para as pessoas faz parte de se comunicar. Para se conectar, eu preciso abrir uma parte, ainda que seja a parte que eu quero. É o que eu falo, a rede social, ela é para você abrir a parte que você quer da sua vida. Porque não adianta você ficar se expondo tudo e aí virar um Big Brother, e aí não é isso, não é essa a nossa ideia. Mas eu acho que a conexão que eu venho das minhas seguidoras é muito disso. É uma conexão mútua. Eu mostro uma parte e elas se sentem realmente minhas amigas. Porque a gente é amigas. Eu chamo elas de amigas. Porque realmente eu acho que o que eu falo para elas, o que eu compartilho, né, meu conhecimento, é um conhecimento de gente que realmente quer o bem delas. Tanto que, quando eu abri meu consultório, um dos grandes problemas que eu tive é que meu conteúdo não era qualificado para venda de consulta. Como assim? Ele era qualificado para vender o quê? Conhecimento. Eu falava muito, se você depende do SUS, o DIU de cobre é disponível pelo SUS, vá colocar no postinho. Então, eu tinha uma ideia muito mais ainda tenho, né? Claro que com o marketing, com o consultório, muitas coisas mudaram, mas eu ainda tenho essa ideia de que a rede social é para ensinar as pessoas. Se elas gostam de como eu ensino, se elas se identificam comigo, se elas podem pagar a minha consulta, aí elas vão ser minhas pacientes. Mas se elas não podem, elas vão continuar aprendendo comigo na rede social. Então, isso foi uma coisa que no início foi muito difícil, ainda é um pouco complicado, porque eu não consigo virar a chave e falar assim, agora eu vou falar só de venda de consulta. Isso para mim não existe, não consigo fazer isso. E é difícil, mas ao mesmo tempo é gratificante, porque quando eu vejo uma mensagem de tipo, doutora, eu passo no SUS, só dependo do SUS, mas ver o que você falou sobre tal coisa mudou minha vida, mudou minha ideia. E aí eu fui no médico, falei tal coisa e ele me receitou o remédio certo. Então, assim, no SUS a gente tem uma limitação muito de tempo. Então, o médico não consegue falar tudo que eu falo na rede social. Se eu consigo fazer a minha parte na rede social, a ajuda que eu faço pro médico do SUS é muito, assim, é muito diferente. A pessoa chega já lá com conhecimento. Com o mínimo de conhecimento. Só que teve dois pontos muito interessantes, assim. Tu começou a rede social porque tu sentiu uma necessidade de ensinar e tu falou agora que você sente que a rede social é para ensinar. Ao mesmo tempo, tu trouxe outra questão da rede social, que ela serve para se conectar, e tu falou que tu trouxe elementos da tua vida pessoal, elementos do cotidiano para se conectar com as pessoas. E aí, eu acho isso interessante porque tem muito médico que está na rede social que é só o professorzinho que só quer ensinar, e um sofrimento recorrente é as pessoas não engajarem com o conteúdo, acharem chato, acharem que é muito técnico. E para ti, desde 2020, tu falou que em 2020 tu respondia muita caixinha de pergunta. Uma coisa que é algo que é um sofrimento para o médico que posta eu coloco ali um post, não tem nenhum comentário, eu abro uma caixinha, ninguém pergunta. Como é que foi o processo para fazer as pessoas engajarem nisso daí? Como foi esse processo de botar essa conexão para que as pessoas comentassem? Teve estratégia, intencionalidade, ou meio que aconteceu? E se meio que aconteceu, tu consegue, por engenharia reversa, assim, trazer um pouco disso? Então, quando eu comecei, eu tinha só as pessoas que me seguiam, meus amigos, meus R iguais da residência, foi só quem realmente já era do meu convívio. E quando eu comecei, eu tinha zero estratégia. Eu falava de tudo, eu falava de Covid, de amamentação, de sexualidade, de estudo para residência. Era realmente uma sopa de letrinhas. Não tinha nenhum direcionamento. Zero estratégia. Mas, o que eu tinha? Amigo. Então eu mandava, gente, fiz um post sobre tal coisa, comenta. Gente, abri uma caixinha, pergunta tal coisa. Então, gente, eu pedia na cara dura. Eu tenho um grupo de amigas que até hoje agora elas estão começando a fazer conteúdo pra elas, aí eu que sou a pessoa que manda mensagem. Então eu mandava, gente, manda outra pergunta pra mim. E eu respondia como se fosse uma pessoa mais aleatória possível. E a pergunta era, tipo, doutora, quero colocar a DIU. Todo mundo tinha DIU. Quero colocar a DIU, o que eu faço? Ah, então, fulano, você quer colocar a DIU? Vamos fazer. Eu realmente respondia como se fosse uma pessoa aleatória comentando. E aí começou a aparecer as pessoas aleatórias. Aí veio aparecendo uma, veio aparecer duas, e aí realmente as coisas foram andando. Coisa que eu fazia também que era muito bom, que eu super recomendo, são posts compartilháveis. Então, dicas sobre tal coisa. Se você vai colocar DIU, essas são as 4 dicas que eu te daria. Esses posts são compartilháveis. Então, o post compartilhável, ele te traz mais seguidor. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho só 1.000 seguidores, eu não vou compartilhar o post da minha amiga. Mas você que é uma micro-influenciadora, porque todo mundo é micro-influenciador. Quando um colega seu posta um negócio, você fala, opa, fulaninho foi num restaurante tal, eu vou olhar. Mesma coisa com o médico. Então eu falava com elas, posta, me reposta, mesmo que seja só para sua bolha. A sua bolha vai aparecer um, que vai aparecer outro, aí uma amiga de uma amiga reposta e assim vai. Eu acho que assim, a gente não pode ter vergonha de pedir. Eu já falei, sou muito cara de pau. Então eu pedia mesmo, pedia meu pai, minha mãe, meu irmão estava na faculdade, eu mandei para ele, falei, me manda meu perfil no grupo da sua turma. Meu irmão e meu primo, os dois estavam na faculdade. Eu falei, olha, manda aqui, olha,
Minha irmã tá começando a fazer conteúdo, ela é ginecologista, segue ela. E os dois são aqui de prova, vou olhar pra eles aqui, ó. Eles fizeram isso e eu ganhei seguidor assim. Então, gente, é isso. Você não pode ter vergonha de se vender, desde que você faça realmente um conteúdo que tenha valor. Que não fique só assim, agenda consulta aqui, verão tá chegando. Isso aí não dá. Mas conteúdo de valor, se você começa devagar e com essa estratégia mínima de realmente angariar as pessoas que estão ao seu lado, eu acho que, assim, é questão de tempo. Mas é isso, você não pode desistir, porque o início é... É interessante, porque as pessoas podem olhar para ti e pensar assim, nossa, a Maria Mariana, ela começou a fazer o Instagram, já deu certo, foi um sucesso, as pessoas comentavam nas coisas dela, faziam as perguntas na caixinha dela, e agora tu tá dizendo assim, não, eu pedia para as minhas amigas na cara dura, manda uma pergunta. E é interessante que às vezes uma amiga te manda uma pergunta, você responde essa pergunta, e aí os seguidores entendem sobre o que eles podem perguntar, né? Porque a gente não pensa nisso, que às vezes a gente abre uma caixinha de pergunta para as pessoas, pergunte qualquer coisa, e a pessoa que olha ali, ela pensa, tá, mas peraí, o que eu posso perguntar pro Matheus? Do que o Matheus fala? Do que o Matheus gosta? Sobre, sabe, no que ele se interessa? E é um esforço cognitivo eu botar uma pergunta para alguém, né? Então tem que ser meio assim, óbvio, né? Para trazer já imediatamente alguma coisa. E no início eu fazia caixinhas específicas, tipo assim, hoje vamos falar de DIU, hoje vamos falar de HPV, hoje vamos falar de amamentação, de parto. Então eu colocava essas específicas, eu falava assim, hoje a caixinha de contracepção. Tem dúvida sobre pílula? Tem dúvida sobre injeção? E eu colocava do lado as possíveis dúvidas. E aí elas perguntavam na caixinha as minhas possíveis dúvidas. Então isso faz muito sentido. Porque se você está começando, você não tem às vezes um nicho definido. Você está definindo ainda. Então até que você defina, se ficar muito aleatório, as pessoas não vão saber o que te perguntar. Aí é o que você falou. O que a Maria fala? Ela fala de ginecologia, de obstetrícia, de parto? Não sei. Então eu não pergunto nada, porque tá tudo muito aberto. Então isso faz muito sentido e colocar as possíveis perguntas do lado super ajuda. Então dê contexto para os seus seguidores sobre o que você fala, sobre o que você quer discutir para você abrir uma caixinha, fazer qualquer coisa. Legal. E aí nesse processo teu, eventualmente, eu sei que tu veio para São Paulo, uma mineira em São Paulo, que começa consultório particular do nada, entre aspas, assim, né? Terminou a residência, começou o consultório particular e conseguiu fazer esse consultório dar certo. E no início a tua captação era principalmente por Instagram, teu consultório foi enchendo por causa do Instagram. Você fundou a Clínica Nossa e chegou um momento que o Instagram já não era um Instagram que ia te fazer crescer dentro do consultório. Foi o fato de você amadurecer enquanto gestora para não depender unicamente do Instagram, teve que desenvolver outras valências. Só que todo esse processo, se bate muito cabeça nesse processo, acredito que bateu bastante cabeça e teve muito aprendizado. Hoje, quais foram os principais aprendizados e mudanças que tu teve assim, agora falando sobre mídia social mesmo, sobre o que vai, o playbook da Maria Mariana, do que é bom para o posicionamento do médico enquanto marca pessoal, não enquanto clínica, por enquanto. Eu acho que quando eu comecei, não era nem a maioria, era todos. Eu não tinha nenhum paciente que vinha de outro lugar, era só da rede social. E uma coisa que eu percebi é que quando a gente começa a captar pacientes da rede social, você começa a ficar ansioso. Tipo assim, será que o que eu vou postar hoje vai me trazer um paciente? Será que isso que eu tô fazendo tem essa ideia? Então eu comecei a ser muito estratégica, mas isso me atrapalhou. Porque eu queria fazer uma coisa que não era eu. Eu queria meio que direcionar para o story que vende, o story que faz marcar. Isso aí é chato. Só isso, né? Claro, você tem que ter a estratégia, mas só pensar em agenda, isso não é legal. O seu seguidor não gosta. E o que eu fiz? Na época que eu comecei, tinha umas ginecos que já estavam postando muito conteúdo, tinha uma agenda bem cheia, a gente via que era a pessoa que realmente tinha muito paciente. Eu falei, vou fazer o que elas fazem. Vou responder assim, de uma forma mais tranquila. Elas eram muito, muito cleans, assim, muito calminhas, sabe? Aquelas pessoas que respondem com aqueles textos bonitos. E aí era um story mais... Um pouquinho diferente de você. Totalmente, assim. Aqueles stories mais clean, aquele negócio de café. E eu comecei a fazer isso. Eu falei, quem sabe, vai dar certo também, né? Porque elas têm a agenda cheia. Eu também vou fazer isso. E deu tudo errado, é óbvio. Porque eu sou isso aqui, gente. Eu sou um unicórnio. Entendeu? Eu não sou uma xícara de café. Entendeu? Eu sou uma xícara de café com borboleta. Essa sou eu. E aí, quando eu percebi que não ia dar certo, que essa estratégia estava totalmente errada, e eu voltei a ser eu mesma, e aí eu falei, se não tiver paciente, não tem problema, entendeu? Eu quero ser eu, e tá tudo bem se não vier paciente do jeito que eu sou. Esse primeiro ano foi um ano meio que de descoberta. Se eu queria realmente seguir aquela ideia que o marketing médico falava que eu tinha que ser, atrair paciente que eu queria, paciente com maior poder aquisitivo, ela não gosta muito desse jeito de falar, mais aberto, que não sei o quê. E eu falei, não é por esse caminho. Eu preciso ir pelo meu caminho. E se vai demorar mais pelo meu caminho, beleza, mas ele é o meu.
Porque eu tinha muito seguidor, eu devia ter uns 15 a 20 mil seguidores nessa época, eu não tinha agenda cheia. Mesmo tendo conexão, mesmo tendo um público que gostava de mim, por esse motivo. Porque primeiro eu tinha muito público de Minas, então não era gente de São Paulo, isso foi um grande problema. E segundo, eu fazia conteúdo para todo mundo, não só para quem era minha paciente. E aí isso me fez demorar um pouco mais para ter a agenda cheia. Mas isso é uma coisa que minhas seguidoras não perceberam, porque eu postava todo dia que eu estava no consultório. Eu não estava, obviamente, essa mentirinha rolou várias vezes, de tipo, agenda cheia hoje, tinha uma paciente, tinha um retorno, a agenda estava cheia. Então, assim, a rede social é realmente um grande fake para essa parte. Tem muita gente que faz isso, e, gente, isso aí é estratégia. Quem nunca postou, quem nunca viu uma empresa falando assim, acabou o estoque. Mentira, não acabou nada. Então, o médico é a mesma coisa. Você não pode falar mentira médica. Mas a ideia do marketing, de falar agenda cheia sem estar, gente, pelo amor de Deus. Então, isso aí rolou muito comigo. De eu realmente mostrar ter uma agenda que eu não tinha, até porque pra acabar com a minha ansiedade. Porque eu ficava naquela, tipo assim, ai meu Deus, eu tô postando aqui um monte de coisa de conteúdo e eu não tenho nenhuma paciente marcada. E isso aí era algo que me trazia bem uma ansiedade. Haja terapia. Mas agora, isso realmente me mostrou que a minha marca pessoal, ela é forte desde que ela seja minha. Eu não posso roubar a marca pessoal de ninguém. E eu comecei a ver o que realmente trazia mais conexão com as minhas pacientes que eu gostava de atender. E com o consultório, vendo que as pacientes compartilhavam comigo, eu via, olha, quando eu falo tal coisa que é da minha realidade, elas se identificam. Hoje eu já tenho o que eu já falo, meus específicos de fora da medicina, que é algo que o meu público gosta. Entendeu? Legal. Quando tu tinha, então, 15 mil seguidores, você ainda não tinha uma agenda cheia, por mais que tivesse bastante gente que interagisse aí. E eu conheço médicos que têm 3 mil, tem uma aluna nossa que tem 2 mil e poucos seguidores, e ela capta exclusivamente do Instagram e ela tem a agenda cheia. Só que a questão é muito do que tu falou, de que o conteúdo é assertivo para o público. O dela todo é assertivo para o público. O Instagram foi criado pensando no público. Ela compartilha intencionalmente coisas do estilo de vida dela que tem a ver com coisas que ela fala para esse público. Então, veja, é um grau de intencionalidade absurdo e ela já traz ali meio que bem quem ela é, porque ela teve essa visão desde o início que faria assim, porque ela foi amadurecendo a ideia e tudo mais. Hoje se fala muito mais sobre mídia social, tu foi meio que desbravando aí pelo jeito, mas o que tu tá falando é que tu começou a tentar seguir o playbook dos médicos gerais, não deu certo, e aí você viu, cara, tem que ser autêntica, e dentro dessa autenticidade eu me conecto, e aí quando que foi o momento que tu, além de ser só autêntica e postar do dia a dia, tu começou a ser intencional para o teu público e que realmente a agenda começou a lotar por causa do teu Instagram, assim, qual que foi esse ponto de virada? Aí, quando eu terminei o R4, foi em março de 22, eu já tinha tempo disponível para ter agenda. Porque no R4 eu tinha uma rotina mais tranquila, mas eu não tinha horário livre para ter agenda. Então, nem adiantava eu querer encher a agenda, que eu não tinha nem agenda. Então, no fim do R4, eu comecei a abrir mais turnos de consultório e também ser mais intencional no Instagram, realmente. Depois de ter descoberto, ter desbravado vários mundos, eu voltei para o mundo real e falei, olha, agora minha vida é consultório, eu preciso fazer isso aqui dar certo. Então, no início de 22, eu realmente coloquei mais intenção no Instagram e no consultório, e eu abri minha sala sozinha. Foi em maio de 22. Eu saí do coworking, que já não estava dando conta, minha agenda estava realmente ficando muito mais cheia, e fui pro meu sozinha. Foi ali que foi a virada de chave, realmente, que eu percebi que eu conseguia fazer com a minha marca pessoal isso, e sem deixar de ser eu mesma. Eu tinha ainda muito seguidor, pensando em conversão, era baixa, minha taxa, se eu for pensar, tipo, sei lá, devia ter uns 20 mil seguidores já, e com a agenda, ok, nem estava tão lotada assim, uma agenda boa. E aí, eu abri meu consultório sozinha, fui ter secretária, eu já fui ir para outros caminhos, que já é desbravar o rumo da gestão, que já é uma outra questão. Mas acho que o ponto de virada foi esse, foi ter mais horários, porque eu acho que o médico também tem uma questão, que o consultório, às vezes, é o plano B. Eu tenho o plantão, a residência, após o ambulatório do convênio, e se der tempo eu faço meu consultório. E o plano B nunca vai virar plano A. No meu caso, quando o plano A virou realmente o plano A, que eu não tinha residência mais, eu falei, agora é isso, tem que dar certo ou não vai dar certo. E aí, realmente, eu peguei no chifre e falei, vai dar certo, e deu. Que tem gente que fica esperando, eu até vejo pessoas que estão, assim, 2 dias no consultório, e aí esses 2 dias estão com 70% de ocupação, e a pessoa tá pensando assim, eu não vou abrir um outro dia aqui, porque ainda não tô com 100% dos dias que eu tenho lotados. Cara, se tu tá com essa ocupação, pode abrir um outro dia, porque a coisa vai se distribuir, vai ter mais tempo disponível,
vai ter mais horário para pacientes, vai ter horário mais próximo para alguns pacientes que não podiam naqueles dias. E, naturalmente, se você estiver lá no consultório e ele começar a ficar vazio, você vai ficar incomodado ou incomodada e vai pensar, o que eu posso fazer para trazer mais gente? Eu nunca vi alguém que abre mais espaço já num cenário positivo e proativo que não dá certo. Mas eu vejo muita gente esperando a demanda surgir antes de estar disponível para tal demanda. Então, é muito importante isso, né? Eu me disponibilizar. E você se disponibilizou, tanto em horário de consultório como o tempo que você utilizava ali para o seu Instagram. E aí, como é que isso funcionava? Era dentro da tua carga de trabalho? Tu botava Instagram na agenda, faz parte do trabalho, não faz parte do trabalho? Como que é a logística disso para ti? Como que foi nesse momento de crescimento? Então, eu acho que o médico, quando a gente põe tudo no plano B, você não tem tempo para pensar no consultório. Então, eu tenho 2 turnos de consultório, mas eu não tenho tempo de pensar em gestão, em como crescer, em como fazer tráfego pago, o que seja. A gente realmente só quer o resultado e talvez não quer ter o trabalho mental de pensar em como dar certo. Então, quando você tem um monte de vínculo e o consultório é só um a mais, muito mais do que não ter horário para o paciente, você não tem horário para pensar no consultório. E pensar, ter estratégia faz muita diferença. Para mim, quando eu realmente mudei para o meu consultório e tive mais tempo disponível, esse era meu único vínculo. Eu não dava plantão, eu não tinha residência mais, era isso. Se eu não fizesse meu consultório, eu não teria faturamento no final do mês. Era isso. Claro que eu venho de uma vida muito privilegiada, eu não tenho filho, eu não tenho dívida, eu não estava nem casada na época, então, assim, se desse tudo errado, mas que eu ia falar, pai, mãe, me dá aí que eu morri aqui. Uhum. Então, eu falo isso porque tem gente que é privilegiado e não aproveita disso. Eu tinha totalmente noção que era uma vida de privilégio, eu falei, vou aproveitar. Porque se der tudo errado, eu vou pegar meu plantão e vou, enfim, vou dar meu jeito. Mas enquanto eu consigo, eu vou sair dos meus vínculos e vou focar 100% no consultório. Eu já tinha, claro, uma segurança financeira minha também, para poder não fazer loucura. Mas o que eu acho que fez diferença foi quando eu larguei os plantões. Isso foi no R4 ainda. O que eu pensava? Eu falava, entre ficar aqui 6 horas nesse plantão, passando raiva, 12 horas que seja, passando raiva, não gostando, porque eu não gostava de dar plantão. Nada contra dar plantão, pelo amor de Deus. Depois eles falam assim, que a médica do particular fala que ninguém pode dar plantão. Não é isso. Eu não gostava de dar plantão. Eu tinha ansiedade. E aí, eu pensava, se eu ficar na minha casa, fazendo minhas caixinhas, fazendo meus reels lá, meus vídeos, eu consigo paciente que paga a mesma coisa que o plantão me paga. Eu não gosto de estar aqui. As pacientes que estão aqui não estão sendo beneficiadas, porque elas têm uma médica que não quer estar lá. Então, claro que eu não tratava elas mal, né? Mas é uma coisa que, assim, ninguém está sendo beneficiado nesse lugar. Então, eu larguei os plantões, tinha meu dinheiro guardado, eu falei, olha, é isso, eu vou me dar 6 meses para poder fazer esse consultório girar. Eu larguei... Tu te deu 6 meses. Dei 6 meses, porque eu falei, se der tudo errado, eu volto pro plantão. Eu mandei mensagem pra coordenadora, eu falei, olha, eu quero sair da escala, mas não me tira do grupo. Uma dúvida, nesses 6 meses que você se deu, você separou um orçamento ali que você poderia queimar aquele dinheiro naquele tempo sem culpa? Sim, eu tinha. Eu tava na residência ainda. Esses 6 meses eu tava na residência. Eu larguei. Eu acho que é legal só, eu tô interrompendo aqui só porque é um aprendizado claro. legal pra galera, porque as pessoas querem dar certo imediatamente e elas não se permitem esse tempo. Então, olha só, juntou um dinheiro e disse assim, eu me dou 6 meses que eu posso queimar esse caixa, ainda estou na residência, era teu R4, mas eu não quero dar plantão noturno porque me afeta. Estou decidindo, assim, é decisão minha, ficar mais livre, focar em Instagram, que vai fazer eu captar mais, e eu tenho tempo para errar e eu posso queimar esse dinheiro. Foi. Cara, isso aqui é uma aula, porque muita gente quer dar certo, mas não quer fazer isso daqui, não quer correr esse risco. Não quer correr esse risco, não quer se dar um tempo e dizer assim, eu vou queimar esse caixa por esse tempo. E foi uma escolha extremamente intencional e é um preço que tu pagou. Um pouco emocional, porque eu já tava assim, esgotada. Mesmo com 6 meses de plantão, eu tava esgotada. Porque quando você faz um negócio que você não gosta, é muito pior. Então, eu já tava ensaiando esse negócio da retirada do plano do plantão, já tinha uma ideia fixa de quanto eu tava fazendo no consultório por mês. Então, eu falava, cara, pior do que isso aqui não vai ficar. O pior mês já dava pra eu poder manter minhas contas. Claro que eu não tinha luxos, até porque tava começando, e é a hora de não ter luxo mesmo. Então, eu tinha esse meu mínimo, tinha a bolsa da residência, que pagava meu aluguel, falava, pelo menos na rua não vou ficar. Então, tinha essa ideia e juntei um dinheiro, eu falei, se der tudo errado, eu tenho isso aqui, eu queimo e depois eu volto pro plantão, se der errado. Falei com a mocinha, falei, não me tira da escala, porque eu não quero ficar aqui, vai que eu preciso, né? E não precisei, graças a Deus, depois de 6 meses saí do grupo, não voltei nunca mais. E
realmente foi algo que foi um divisor de águas. E eu falo que são 2 divisores de águas. Foi largar o plantão e abrir minha sala sozinha. Que também foi uma coisa que eu falei, gente, eu fiz umas contas também, conta de padaria, fiz umas contas, falei, se der tudo errado, meu mínimo de faturamento mensal tá sendo tal. Então, o máximo que vai acontecer é eu só pagar as contas e não ter dinheiro para luxo. E aí foi isso, eu abri minha sala também, sem muito planejamento, isso eu me arrependo um pouco, eu devia ter planejado um pouco mais, juntado um pouco mais de dinheiro, porque foi meio no sufoco, mas deu tudo certo. Legal. Eu funciono no sufoco, entendeu? Se tá no sufoco, eu vou dar certo, vou dar jeito. Precisa da pressão ali. Precisa da pressão. Tá. Eu tava falando com uma otorrino, grande amiga, a Roberta. Roberta, se estiver escutando, um beijo. Ela lá de Bento. E sobre quando você tem um espaço próprio, às vezes um outro ganho, né, de abrir o seu espaço, quando tá no momento como que tu tava, é que você pode até produzir mais conteúdo dentro do teu consultório, né? Que às vezes tu tá em casa, muita mulher tem filhos, chega em casa, tem família. Cara, tu não consegue fazer as coisas direito, nos outros vínculos tu não vai ficar gravando tanto coisas, produzindo conteúdo. E aí, quando você tem o seu espaço, você fica mais à vontade também para produzir conteúdo, né? A tua produção de conteúdo, tu falou naquele primeiro momento que tu largou os plantões, tu botou na cabeça, eu vou fazer esse tempo aqui produzindo conteúdo, então eu entendo que estava mais ou menos na agenda. E aí, quando tu foi para o teu espaço próprio, tu começou a produzir conteúdo no horário de trabalho, assim, bloquear a agenda? Qual que é a sistemática? Eu nunca bloqueei a agenda. Isso é um erro. Eu recomendo que bloqueiem, que coloquem isso realmente como uma prioridade, porque eu nunca tive problema para gravar. Então, assim, eu tenho que gravar agora. Tá bom, me dá um vídeo aí que eu gravo. Então, assim, eu tenho facilidade muito grande em gravar. Então, eu nunca coloquei isso em agenda, embora eu super recomendo que faça isso. Mas, pra mim, isso não funciona. Porque eu tenho uma questão que eu tenho que estar bem. Eu tenho que estar com carisma, que eu falo. Se eu tivesse sem carisma, fazer por obrigação ficou horrível. Mas, aí vem outra parte. Às vezes, eu preciso gravar sem carisma mesmo. Porque, claro, é muito melhor quando você tá feliz e alegre. Mas às vezes você não vai estar feliz e alegre. E aí, é isso aí. Teve uma semana que a Paula, minha social media, Paula, sua amiga. Paulinha, beijo. Beijo, Paulinha. Ela tava aqui em São Paulo e tinha acontecido 2 grandes novidades no mundo da ginecologia, que era o Dil Mirena aumentou para 8 anos e o implante foi incorporado no SUS. Então, assim, numa mesma semana, isso aí realmente mudou todo o nosso cenário. E aí eu falei, tem que gravar sobre isso. Ela tava aqui, eu falei, você grava pra mim. Eu passei um mal, mas assim, passei um mal bizarro. Aquele, assim, dei uma jeca horrorosa. Fiquei 3 dias péssimas. Aí chegou na sexta, eu tava melhorzinha, fui trabalhar. Eu falei, Paula, não importa, eu tô com essa cara aqui de morte, mas eu vou gravar. E a gente gravou. O vídeo ficou maravilhoso? Não. Mas ele bombou porque era um tema quente. Eu precisava gravar. E aí foi isso. Mas eu recomendo que quem tá começando, quem tá realmente colocando a rede social como um catalisador, vamos dizer assim, de consultório, tem que colocar na agenda. É obrigação. Pra mim, nunca foi obrigação, porque eu gostava. Então, eu colocava lá. É igual na academia, pra quem não gosta, pra quem gosta. Pra quem gosta, vai de manhã, vai de tarde, vai de noite, a hora que quiser. Pra quem não gosta, tem que colocar na agenda. No meu caso, eu gravo super fácil. Hoje mesmo, gravei 2 vídeos de manhã, assim, rápido. Mas quando eu mudei pro meu consultório, eu aumentei a produção, porque eu tinha o meu lugar. Então, isso foi bem importante. E é aquilo, eu tinha conta pra pagar, né? Eu tinha que fechar o aluguel, eu tinha que fechar a secretária e eu tinha que dar certo. É isso, quando não tem opção, a opção é dar certo. Eu gostei desse exemplo paralelo com ir na academia para pessoa que gosta versus não gosta. Para ti, era muito natural gravar vídeos e você consegue botar no meio do nada, num horário assim, vou gravar um vídeo. Você quer gravar o vídeo. Mas tem muita gente que não quer, eu não quero fazer Instagram, mas eu quero o resultado que esse Instagram pode me dar. E aí a pessoa que tem maturidade, ela põe o dedo na consciência e pensa, opa, eu tenho que fazer um pouquinho do que eu não quero, né? Ou eu vou achar outros caminhos. Tem outros caminhos também. Beleza, mas se é o Instagram, não vou ficar aqui reclamando, eu vou pegar e fazer. E eu vou fazer mesmo quando eu não estiver bem, não estiver afim, porque é trabalho. Só que para essa pessoa, não pode estar no cantinho do espaço de tempo que sobra, porque ela sempre vai jogar para amanhã. Então, eu também recomendo fortemente, assim, põe um paciente na agenda chamado marketing. Tal dia vai ser o dia que você escreve os conteúdos. Beleza. Outro dia vai ser o dia que você grava. E se ficar um lixo, grava igual, posta igual, mesmo estando horrível, porque assim, é só fazendo isso que você tem mais chance de postar eventualmente algum vídeo bom. E aí, ideias de conteúdo. Cara, puxe, né, do dia a dia, das próprias consultas, dos pacientes que você atende, porque você vai ter mais pacientes que querem escutar a mesma coisa. Acho que isso é fundamental. E se tu voltasse agora lá atrás, para 5 anos, assim, tu disse que naquele cenário era mais fácil o Instagram, agora acho que está um pouquinho mais difícil, mas considerando o cenário atual e
considerando que tu continua jogando esse jogo, que tu conhece as regras dele, o que você diria para Maria Mariana se ela fosse começar hoje no Instagram? Qual caminho você diria para ela começar, se a intenção dela fosse utilizar o Instagram como ferramenta para captar pacientes para o consultório particular? Eu tenho muita amiga começando, então eu dou essas dicas com frequência. Fiz até um vídeo bem sincerão, porque eu sou meio sincera com essas coisas. E o que eu acho? É o que você falou. Você não pode querer resultado fazendo pouco. Mesma coisa de academia. Se um paciente seu fala assim, doutora, eu quero ficar musculosa. Aí eu falo, o que você está fazendo? Eu tô indo na academia uma vez por semana. Eu vou falar com ela, milagre não existe. É a mesma coisa na rede social. Se você quer crescer, você não pode postar uma vez na semana. Não pode. Mas é o que eu consigo fazer. Então não queira crescer. Assim, alinhe sua expectativa. Porque não dá para querer ter o resultado sem querer passar pelo processo. Então, o que eu faria se eu estivesse começando? Eu montaria um cronograma mínimo semanal. Que eu já tenho um cronograma na minha cabeça que eu te falo agora. Segunda-feira, caixinha de pergunta. Terça-feira, responde a caixinha de pergunta. Quarta-feira, você responde faz um carrossel no feed, respondendo uma pergunta básica. Tipo, ou então, dica básica, 3 dicas sobre tal coisa. Quinta-feira, você pega uma caixinha de pergunta que você respondeu na segunda, lança no feed. Sexta-feira, você posta um negócio da sua família, uma foto do seu marido, com seu cachorro, um negócio mais leve. Sábado, domingo, você tira de folga. Então, você tem um conteúdo para 5 dias. Mas eu vou falar a mesma coisa. Sim, vai. E outra coisa, não fique achando que está incomodando. Tem gente que fala assim, mas eu tô postando demais, tem muito story. O seu público, ele quer que você poste muita coisa. Se tem alguém te seguindo que não tá gostando, achando que você tá cansando a sua audiência, para de seguir, é simples. O seu conteúdo não é pro seu amigo. O seu conteúdo é pro seu paciente. Talvez seu amigo vai achar chato mesmo. Talvez seus amigos, eles parem de te seguir porque eles não se interessam em você profissional. Se for amigo mesmo, não vai parar de seguir, não. É só ocultar ali, né, dos stories. Então, acho que não achar que tá cansando, produzir pelo menos o mínimo. Para mim, o mínimo é estar lá uma vez por dia. Estar no story, estar no feed, não importa, mas estar lá. E ainda que seja uma foto banal. Tem dia que eu não tô com vontade de aparecer meu rosto. Pós-laser, geralmente, tô meio acabada. Aí eu não posto meu rosto. Eu posto foto da xícara de café, eu posto foto do dia, eu posto fotos aleatórias e vou respondendo caixinha. Então você não precisa aparecer o seu rosto. Mas quem não é visto não é lembrado. Se você não tá lá todo dia, quando alguém pensar, tipo, ginecologista, quem que eles vão pensar? Quem eles veem todo dia? Não talvez o ginecologista que aparece no Fantástico, que ele vê uma vez na vida ou na morte. Não, é o que ele vê todo dia na rede social. Então, voltando, produzir todo conteúdo todo dia, não achar que está cansando sua audiência, não pegar a agência de marketing no início. E falo isso com total, assim, tranquilidade. Paulinha, minha social media amada, amo ela, não é contra ela, porque eu amo. Polêmica, não, vamos lá. Até aqui, vou até pedir para quem está escutando assim, pausa isso daqui. E volta uns 2 minutinhos, pega as dicas todas aí que foram de ouro, ganharam uma aula de presente e já deixa a avaliação 5 estrelas no episódio, obviamente, boa. 5 estrelinhas, mas agora a gente vai entrar nessa polêmica. Pra mim não é polêmica. Mas pra muita gente tem gente que pensa assim, eu não começo no Instagram porque eu ainda não posso contratar uma agência. Então tu tá dizendo que não precisa contratar uma agência para começar? Não é que não precisa, é que não deve. Eu acho assim, de verdade, eu acho que quando você coloca uma agência fazendo desde o início, você tira o que é seu, que é o seu jeito. E ainda que seu jeito seja manual, mas fica muito artesanal, fica esquisito, não tem problema. Ninguém tá lá porque tá querendo ver a transição e seu rosto chega perto, ninguém tá lá por isso. As pessoas estão no Instagram para ver conteúdo, para ver sobre o que você realmente tem para agregar na vida delas. É claro que a agência ajuda, principalmente para editar vídeo. Eu acho que é legal quando vai editar vídeo e tal. Mas mesmo assim, não precisa. Porque se você investe no início, você não vai ter retorno. O seu ROI, que vocês adoram falar, ROI. ROI é Return Over Investment, né? Retorno do investimento. O ROI do início vai ser baixíssimo, porque até que você tenha um retorno com essa agência, vai demorar demais. E você vai ficar preguiçoso. Você não vai querer fazer, você vai querer que a agência faça para você. Entendeu? E alguém fazer pra você não é você fazendo. E aí vira uma rede social que é mais do mesmo. A agência faz um monte e é isso. Tanto que eu fiquei sozinha na rede social por 3 anos. Eu comecei com a Paula em 2023 porque eu tava surtada, doida, sem conseguir fazer nada, porque eu não tinha tempo. E foi muito difícil. A Paula mesmo fala no início, porque eu queria tudo do meu jeito e só servia do meu jeito. Eu tinha meio que uns toques, umas coisas assim que eu tava acostumada com só eu fazendo. Quando eu comecei, eu falei, cara, eu não vou conseguir. A pessoa vai fazer um negócio que eu não gosto, mas a Paulinha é perfeita. Estamos aí 2 anos já, relacionamento muito sólido, longo, já bem solidificado. E deu tudo certo, porque ela estudou como eu falava. Então, ela aprendeu a falar como eu falo.
Basicamente foi isso. Eu acho que a agência, ela serve pra isso, pra te ajudar, pra te agregar, não é pra fazer por você. Porque aí você não precisa entrar no Instagram, deixa alguém fazendo lá, o retorno vai ser baixo, mas aí tá tudo bem, porque você não tá fazendo nada. Então é a mesma coisa você pegar uma academia e mandar o personal puxar o peso pra você. Não vai dar certo. Então tu tá falando assim, ó, que o médico que reclama, que contratou uma agência e todos os posts são genéricos e a coisa não conecta, mas ele nunca fez por si, ele só contratou a agência, no fim, o que tu tá me dizendo é que esse médico é um preguiçoso e deveria ter começado a fazer ele o conteúdo, é isso? Olha aí que você tá colocando na minha boca essa frase aí. Não tá chamando ninguém de preguiçoso, tem gente que não tem tempo. O que eu acho é o seguinte, não é nem questão de preguiça em si. É de colocar talvez um impedimento de eu quero o perfeito. Eu quero o que realmente seja o mais bonito de todos o meu perfil. Eu quero que não tenha nenhum errinho. E eu sozinho não consigo fazer, porque eu faço mais ou menos. E aí eu não quero mais ou menos. Acho que a gente que é médico, a gente demora muito a formação, então a gente tem, às vezes, que estudar demais e que requer sempre o tratamento perfeito, padrão A, padrão ouro. Para Instagram não existe isso. Perfeito é o que você faz. Então, por exemplo, esse post meu que viralizou, deu quase 3 milhões de views. Tinha um erro de português. Eu escrevi prevenir com I em vez de prevenir. Eu direto escrevo errado. E eu não tirei. Eu falei, é isso aí, gente, escreva errado também. Claro que não pode ser algo grotesco, mas um negocinho ou outro vai passar. Eu não tô nem aí, eu erro mesmo, me põe letra errada, põe um X onde não tem. Se alguém me pergunta, se alguém me fala que tal palavra tá errada, eu falo, foi só um teste pra ver se você estava esperto. Então, eu acho que o médico, ele quer o perfeito. E na rede social, no início, não tem perfeito. O início é você, e você é um ser humano. Você, médico, sabe que ser humano não é perfeito. Então, eu acho que o que esbarra no início é justamente isso. É você querer que o seu Instagram seja maravilhoso. Seja lá a ponta. E não vai ser. Tem gente que fala assim, eu quero um Instagram igual o seu. Eu falo, fica 5 anos fazendo. Eu quis polemizar mais e botar na tua boca a palavra que o médico é preguiçoso, que não começa, mas eu concordo contigo 100% que a pessoa não deve começar com uma agência e não deve achar que isso assim, é uma coisa que eu preciso de uma agência para começar. Só que ter uma pessoa para te ajudar com marketing é um ganho operacional. Se você tem dinheiro para investir nisso e você quer essa ajuda, maravilha, você pode começar fazendo isso. Só que você tem que ser ativo no processo, porque vai reclamar que o post está genérico e você nunca fez um post para justamente encontrar a sua voz, entender quem você é, entender como você se comunica. Se você não entendeu isso, como é que alguma agência vai entender? Eles vão entender qual é a tua especialidade, vão ver mais ou menos como você é e vão lá fazer uns negócios da cabeça deles, vão botar no chat GPT, se você não mandar conteúdo, mais ainda. Então, nesse contexto, eu acho que a pessoa que quer entrar nisso, ela não pode entrar com preguiça, porque aí a preguiça ela vai sepultar os teus grandes dons, né? A preguiça ela vai te privar de ver quem você é. Então, tu tem que ter uma proatividade para você entender, o que eu posso trazer aqui de legal e como que eu posso conectar com o meu público. E só depois disso que alguém vai conseguir tocar o negócio para ti. Então, para qualquer pessoa que está começando assim, elimina essa desculpa, não precisa de social media para começar. Se você é muito ocupado, muito ocupada, contrata alguém para editar teus vídeos, beleza, contrata alguém para fazer arte, mas você tem que começar a achar a tua voz para conectar. Como foi o processo para ti para encontrar a tua voz assim? Como é que tu recomenda as tuas amigas a encontrarem a voz delas e gerar essa conexão? Eu acho que principalmente pensando em quem você é fora da medicina. Então, por exemplo, no meu caso, agora eu não tô tanto nessa parte, mas eu era muito fitness, eu ia muito pra Velocity, então eu tinha toda essa questão de academia, então eu trazia muito isso quando eu estava realmente vivendo isso. Casei, mostrava muita questão do casamento. Agora meu marido não gosta de aparecer, então ele é uma pessoa que não aparece muito, e tá tudo bem, é uma parte que eu não mostro. Eu mostro também muitas vezes as coisas de beleza, skincare, procedimento estético que eu adoro fazer, então eu trago quem eu sou fora da medicina. E outra coisa, não só em termos de o que eu faço, mas a forma como eu falo. Então, eu falo igual na rede social, igual eu falo com uma amiga. Idêntico. Tanto que quando a paciente chega, ela fala, olha, você é igual na rede social que você é pessoalmente. Sim. Então, acho que primeiro você identificar quem que você é. Eu sou uma pessoa aberta, que eu falo assim, igual você. Não, eu sou uma reservada, eu falo mais baixinho, eu tenho mais uma ideia ali de pôr tudo mais clean, mais marrom, mais nude. Então, coloque quem você é de verdade, mas antes descubra. Eu não posso tentar ser a Maria Mariana se eu sou mais tímido, mais quieto, mas tá certo. Eu posso gravar vídeos e começar falando devagar, eu posso botar mais coisa escrita. Tem espaço para isso, né? Total. Quando eu comecei na rede social, eu não fazia vídeo.
Eu só fazia texto. E eu lembro que eu fiz uma mentoria com uma menina que fazia mentoria de... Era para empresa, não era nem para médico. Nem existia mentoria para médico na época. E aí ela falou assim, não, você tem que fazer umas lives com os colegas, que não sei o que. Eu falei, não, tá doida. Eu fazer live, chance, menor chance. Não vou fazer live nunca na minha vida. Morria de vergonha, capaz, nunca. Olha onde eu estou agora. Pois é, então, acho que é tempo e entender quem você é. Quem você é fora da medicina e qual parte da minha vida eu quero me conectar com as pessoas. E quando você entende muito disso, você vai realmente mostrando o que você tem para agregar além da sua parte médica. E a forma como você comunica. Como eu falaria para minha paciente o que é um nódulo de mama? Aí eu falaria, o nódulo é uma formação que vem... Não, eu falaria, o nódulo é tal coisa. Então, como você fala no seu dia a dia? Como você explicaria para sua avó se ela tivesse uma doença que você explica? Então, que você atende. Eu acho que realmente mostrar exemplos práticos e da sua forma de falar. Não tem como ensinar como você tem que ser você. Entende? Eu acho muito complicado. Mas para minhas amigas que vão começar, eu sempre falo isso. Testa várias coisas, vai vendo o que dá certo, mas não desiste. Porque só dá errado para quem desiste. E se você se sentir estranho ou estranha no processo, se você se sentir esquisito, é porque você é esquisito mesmo. Basicamente isso. Gostei. Mas é verdade, é isso mesmo. Embrace it, né? Tem que aceitar a tua esquisitice para continuar fazendo, para ter uma certa consistência nesse jogo. Isso é essencial. E aí, assim, pelo que tu tá falando, não faz muito sentido eu ter um perfil profissional. Assim, aquelas pessoas fazem assim, o perfil... Tem gente que tem separado, perfil profissional e perfil pessoal. Para ti, para o posicionamento médico, eu não devo ter um perfil unicamente de médico. Eu acho que, assim, não tem mais, atualmente, espaço para isso. É claro que tem gente que fala assim, não me sinto confortável para falar certas coisas do meu perfil profissional. Abre um Close Friends e coloca seus amigos lá e fala o que você quer falar. Mas, realmente, se você não falar nada da sua vida, você vai virar mais um médico falando de Medicaid na rede social. Isso tem um monte. Então, o que te conecta com o seu paciente não é só a parte médica. É quem você é. São seus valores, são o que você carrega com você. Eu sou muito família, eu gosto de cachorro. Sei lá, se você não fala nada da sua vida, não vai conectar. E você pode escolher o que você vai falar. O que eu falei, você não precisa fazer Big Brother na sua vida. Mas, pelo menos o mínimo, mostrar uma parte que você se sente confortável, para mim é essencial. Porque conexão realmente gera com você abrindo um espaço para que a outra pessoa se conecte com o que você vai falar. Se você não abre espaço nenhum, vai virar só uma médica falando de DIU, uma médica falando de preventivo, Papa Nicolau. E isso aí realmente não te diferencia. O que te diferencia do seu colega? Não é só a sua formação profissional. Porque você formou igual todo mundo da sua residência. Você não tem diferencial em relação à formação. O diferencial pro Instagram não é só a parte técnica. É quem você é. Quem são seus valores. Pô, muito legal. Alguém mandou uma pergunta esses dias numa caixinha de perguntas sobre como captar pessoas, mais pacientes e ter mais recorrência sem grana. E eu fiquei pensando assim, cara, sem grana, como se grana fosse o único recurso. Assim, dinheiro é um recurso, tempo é um recurso, energia é um recurso, quem você é, sua personalidade é um recurso que você tem, seu conhecimento, a sua capacidade de se conectar com as pessoas, sua rede de relacionamento, tudo isso são recursos que você tem que utilizar e trazer para jogo. Então, eu concordo demais que você não deve ter um perfil só profissional, você tem que trazer quem você é. É uma rede social, só que tem um desafio de entender assim, dentro de trazer quem eu sou, ok, eu seleciono o que eu trago. Como foi para ti selecionar o que trazer e o que não trazer da tua vida pessoal, pensando em focar em trazer coisas que estão conectadas a vender, né? Que no final das contas você quer vender também através da rede social. Então, eu comecei sem muita intenção. Então, eu ia compartilhando o que me dava vontade, o que eu não tinha tranquilidade de compartilhar, eu não falava, simplesmente. Era coisas que não apareciam na minha rede social. E sem muita intenção, eu fui vendo o que as pessoas realmente tinham mais interesse. O que gerava comentário, o que não gerava. E também o que eu gosto. Vamos supor, vou dar um exemplo prático. Eu tô falando muito de skincare, essas coisas que eu adoro falar sobre. Isso aí não me traz muito engajamento, não. Mas eu gosto de falar. E aí tá tudo bem. É o que você falou, tem que ser intencional, mas tem que ser prazeroso. Porque se for... Eu acho, né? Que eu tô na rede social porque eu gosto, não só porque eu quero vender. Então, pra mim, se for ruim, se eu estiver lá só pra vender, vai dar errado. Eu vou ficar meio travada. Então, eu meio que não tenho muita intencionalidade nisso, não. Eu vou mostrando o que eu acho legal, o que eu realmente acho que agrega. E que eu me sinto bem. Porque tem coisas que eu não me sinto confortável de falar.
E eu não falo. Tá, É simples. é muito então no teu feeling, porque você sente o que você quer expor e o que você não quer expor. Isso. Mas para pessoa que não tem muita essa clareza, sabe, de entender assim, porque tu entendeu como a rede social é, tu convive com ela faz tempo. Tem gente que está começando a utilizar mais isso e se sente meio assim esquisitão de, o que eu compartilho? Será que é legal compartilhar família, esporte? Será que é legal compartilhar quando eu saio tomar uma cerveja? Ou o que é legal? O que tu tem de pensamento assim sobre isso? O que eu falo com as minhas amigas é, o que você gosta de fazer sem ser médica? Eu gosto de ficar com minhas amigas, eu gosto de ficar com meus pais, acho muito legal que eu consigo almoçar com eles todo sábado. Ou então eu tenho um cachorro, adoro ele. Então, é pegar isso aí. O que você é fora da medicina? Eu sou esposa do fulano. Eu quero falar sobre isso? Quero. Vamos falar? Não quero. Então, é isso. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou muito dos meus amigos, eu gosto de estar entre amigos, eu gosto de postar, eu gosto de viajar. Então, é isso. Eu pego as coisas que eu faço fora da minha vida e eu escolho a parte que eu me sinto confortável. E o que eu acho, assim, top coisas que fazem sentido. Cachorro. As pessoas gostam muito de pet e afins. Família faz muito sentido, mas aí tem que ver se você se sente confortável ou não. Eu não quero mostrar meu filho, porque minhas pessoas vão ficar vendo o rosto do meu filho, tem esse negócio de agora eu não quero postar. Tudo bem, mas às vezes você pode colocar ele de costa, mostrar a criança ali, porque eu acho que isso faz parte da sua vida, o seu filho. Atividade física é algo que realmente engaja muito. Viagem. E hobbies em geral. Às vezes, eu faço cerâmica, eu faço nado sincronizado, uma coisa totalmente aleatória da medicina. Eu acho que essas coisas, assim, atividade física, família, pet e... O que eu falei mais? E cerâmica? Hobby. Eu acho que é mostrar que médico também é gente, né? Que você é pessoa, além de ser médico, que você tem, sei lá, toda a sua complexidade, seus problemas, suas virtudes. Eu acho que mostrar um pouquinho disso faz mais humano e faz a pessoa conectar ali quando olha. Sim, total. Eu falo com minhas amigas que estão começando isso. Vai fazer uma caixinha de perguntas? Responde com as fotos do seu casamento. Responde com as fotos do seu pet. Então, coloca algo ali no fundo para as pessoas se conectarem. Você não precisa falar, eu casei no dia tal, no lugar tal. Não, coloca um negócio sutil de lado e vê o que acontece. As pessoas responderam. Ninguém falou nada. Então, assim, eu acho que é teste. Não existe certo e errado para isso. Legal. E dessa forma tu foi crescendo e tu começou uma clínica, a Nossi, né, que não é só você. Sim. Como foi esse processo de ir de um espaço próprio para ir para a Nossi e como que a tua marca pessoal alavancou isso ou não? Né? Conta aí um pouquinho. Foi loucura. Então quando eu pensei que eu iria expandir, como que foi assim? Como aconteceu? Eu estava no final de 2023, segundo semestre de 2023, com a agenda muito cheia, com 2 secretárias, já tendo que aumentar o turno de secretária, a agenda realmente bem cheia sábado, trabalhando de segunda a sábado toda semana. Eu falei, gente, isso aqui eu vou ter um burnout com toda certeza, isso aqui é questão de tempo. Eu falei, vou pegar outra médica, vou colocar aqui na minha clínica para poder pegar essa demanda que eu tô deixando. E aí coloquei Tarline, que foi a primeira que entrou no meu consultório mesmo, e falei, vou colocar ela aqui e ver o que acontece. E foi dando certo. Eu fui encaminhando paciente para ela, os pacientes foram gostando dela, ela foi entrando no meu ecossistema, coloquei a dermato também, que foi a Alexandra que entrou junto, porque eu encaminhava muito paciente para dermato, mas às vezes ela não ia, às vezes ela ia e o WhatsApp da médica era ruim. Então, assim, eu quis criar um ecossistema em que as pacientes não tivessem nenhum atrito para ir para outros médicos, seja para outro gineco, seja para outra especialidade. E aí fui criando aquele microambiente ali, eu, a Alexandra, a Tarline, depois entrou o endócrino, e aí foi sendo criada uma clínica meio que sem muito planejamento, porque eu não planejava naquele momento abrir uma clínica, só que foi dando certo. Aí eu falei, por que não aumentar meu espaço? Lá era uma sala só, eu meio que folgava para elas entrarem. E foi dando certo, eu falei, vou abrir um espaço maior, vou abrir uma clínica de verdade. E aí veio a ideia da Nossi, que eu realmente... aí eu tive estratégia, aí não foi tão na loucura igual foi o primeiro consultório. Aí eu realmente abri uma clínica maior, com 3 salas, com mais médicos, mais do que as 3 que já estavam comigo. E a gente foi realmente expandindo um ecossistema onde a paciente se sentisse cuidada de verdade. Onde o ambiente fosse bom, então assim, fosse a secretária de gente boa, tivesse um cafezinho legal, um chocolatinho que elas gostem, e também a médica fosse confiável. Porque a gente vê muito na rede social, às vezes um consultório maravilhoso, lindo, perfeito, que a médica não é nem especialista. Então, eu quis trazer para dentro do meu ambiente profissionais que realmente trouxessem segurança para o meu paciente. Se eu for numa médica da Nossi, eu tenho certeza que ela vai ser boa. Pode ser que eu não goste dela por algum motivo, mas assim, tecnicamente e também do ponto de vista de acolhimento, ela vai ser padrão Nossi. Entendeu? Então, acho que trazer segurança para a minha paciente foi o que me motivou a abrir a Nossi. Eu ouvi de uma paciente, assim, eu fui numa outra médica que ela era até boa, mas não era igual aqui. Aí eu falei...
quem sabe eu posso ter um lugar que é igual aqui e tem mais médicas. Então, a ideia foi essa. Então, a nossa surgiu de uma necessidade das suas pacientes, porque você gerava essa demanda para outros profissionais, para outros serviços, e você queria garantir que essas pessoas tivessem o melhor, você viu a oportunidade de botar tudo ali e atender muito bem essas suas pacientes. Só que quando você começa algo, é difícil fazer várias pessoas falarem a mesma língua. Tu trouxe primeiro essas amigas próximas que você sabia do caráter, da qualidade, e aí tu falou que trouxe depois mais médicos. Como que tem sido o desafio de manter essa cultura nossa, e o que é essa cultura nossa que tu falou, esse jeito de tratar? Eu escolhi, todo mundo que entrou na nossa foi escolha. Não teve processo seletivo, inicialmente, depois a gente teve, mas inicialmente todo mundo foi escolha. Eu escolhi toda a equipe justamente por isso, por conhecer a pessoa, saber a índole da pessoa, saber que ela realmente compartilhava os mesmos valores que eu. Que no caso, a minha cabeça foi quem fez a nossa, então a nossa veio da minha cultura. Essa é a ideia. A cultura nossa nada mais é do que acolher a paciente por ser quem ela é. E, além do acolhimento, a gente tem a parte principal da medicina, que é a qualidade técnica. Então, você não pode ser só um médico bonzinho que acolhe e não se atualiza. Ou você não pode ser um médico maravilhoso, tecnicamente, doutor, sei lá o que não acolhe a paciente o mínimo. Então, eu quis juntar um acolhimento bom com uma parte técnica de excelência. Então, essa basicamente é o nosso pilar. Claro que a gente tem outras coisas, mas é isso que norteia a gente. E eu consigo trazer os médicos para perto e fazer com que eles tenham essa cultura em eventos juntos. A gente tem, às vezes, reunião, a gente tem jantares em conjunto, a gente tem a rede social que a gente faz em conjunto. Então, acaba que ter essa discussão entre a gente, ter essas conversas frequentes, não só em reuniões, mas às vezes... nossa, ela parece uma grande fofoca, entendeu? A gente chega lá, a paciente não tá lá, não fofoca sobre a paciente, pelo amor de Deus, gente. Não tem ninguém lá na hora, todo mundo se junta no meio da recepção, as 3 médicas que estão lá, e a gente fica conversando. Então, a gente é uma equipe que realmente se gosta. Então, além de gostar das pacientes, do ambiente, a gente gosta um do outro. Então, às vezes, uma vez eu fui fazer uma consultoria, não sei com o que era, enfim. Que a pessoa falou assim, o que o médico lá dentro ganha para indicar um ao outro? Você paga para, enfim, eles têm bonificação para indicação? Eu falei, não. Eles ganham ver o colega dele feliz, ver a paciente dele bem acompanhada, porque eu realmente acho que quando o médico conhece o outro e ele tem ele divide os mesmos valores, ele indica porque realmente ele gosta da pessoa, não só do médico. Total. E até eu já tive essa conversa com outros colegas que têm clínica que estavam sofrendo, que não estava tendo tanto encaminhamento. Só que os profissionais dentro da clínica não se conheciam profundamente. Cara, eu não encaminho um paciente meu para uma pessoa que eu não conheço, entendeu? Então eu tenho que conhecer a pessoa e eu tenho que saber que a pessoa é boa tecnicamente. Por quê? Porque é o teu nome encaminhando aquela pessoa. Então, muito cuidado quem que você traz para trabalhar contigo, né? Tem que ser pessoas alinhadas. Isso é bem complexo, porque, assim, lá na nossa, eu escolhi todo mundo a dedo porque eu conhecia todo mundo. Só teve uma que eu não conhecia, que é a Maria, que é a nossa endócrino, que foi para acesso seletivo, e ela já conhecia a nossa, já me seguia, já seguia a clínica, e amava acompanhar e tal. Ela foi um tiro no escuro que deu super certo. Porque ela realmente entrou na cultura de cabeça e entendeu como é que funcionava lá e a gente se gostou. Acho que é isso. A nossa é um grande conjunto de amigos. A gente realmente é amigo. Isso não é papo de coach, papo de podcast. Pode ir, qualquer momento que você for na nossa, que não tiver nenhuma paciente, vai estar todo mundo ali no meio, conversando. Antes de ligar a câmera, ela estava me falando, nossa, eu detesto aquele pessoal da nossa. Não, brincadeira, pessoal. A gente fez até um vídeo uma vez dessa situação, porque isso sempre acontece. A gente tá todo mundo lá tomando café, e comendo alguma coisa, e aí toca o interfone, todo mundo vai pra sala, assim, correndo, porque a paciente chegou, eu não preciso ficar no meio ali, né, fazendo... Vamos fingir que a gente trabalha. Vamos fingir que a gente trabalha no trabalho, né? Mas isso é muito real. E a nossa, ela começou, a demanda dela inicial foi gerada por marca pessoal Maria Mariana. Sim. Em algum momento surge a marca da empresa Nossi. Como que foi esse processo de passar a tua autoridade para a Nossi? Como está sendo esse processo? E o que tu vê de diferença assim, entre a marca pessoal e a marca empresarial? Quando eu comecei o Instagram da Nossi, primeiro eu fiz um marketing de lançamento perfeito, que eu não falei o que era. Falei assim, quem tiver curiosidade entra aqui. Era um Instagram que era @sóascuriosas. Então, assim, só nisso eu já ganhei, sei lá, 2.000 seguidores que só queria saber o que era. E já peguei um perfil que tinha 0 seguidores, já cresci para 2.000, que já é alguma coisa. E quando eu abri a clínica, eu não queria que fosse meu nome apenas. Então, por isso que nunca foi Clínica Maria Mariana. Porque não é uma clínica minha.
Eu sou uma das médicas. É claro que a demanda maior é minha, porque fui eu que criei. Mas eu quero que os outros médicos também sintam que eles têm voz dentro da clínica. Não é uma clínica minha. E aí, na rede social da Noce, eu não sou tão presente igual eu sou na minha. Eu tenho os médicos de lá sendo presentes igual a mim. Então, eu tenho muito mais vídeo deles do que meu. Eu sou a pessoa que compartilha a Noce o tempo todo. Que respira a Noce, que vive, que posta, que faz que todo o bastidor. Mas na rede social da Noce, a gente é uma clínica com vários médicos. Que eu só tô lá no meu nome porque eu tenho que colocar quem é RT da clínica. Mas quem tá lá dentro todo dia são os médicos da Noce. E eles sabem que o Instagram só cresce por causa deles. Porque os pacientes veem que a gente realmente é unido, que isso aqui não é papo de podcast. Que a gente tá lá, que a gente conversa, que a gente bate papo, que a gente tem evento, que a gente sai pra jantar junto. Então, mostrar isso no Instagram da clínica é fundamental. Porque deixa de ser só mais uma clínica aleatória que a pessoa segue no Instagram para ser uma clínica dos médicos que são gente boa. É isso. E para trabalhar na Noce, eu tenho que postar conteúdo para o Instagram da Noce? Está dentro das minhas atividades esperadas? Sim, isso é critério eliminatório. Para trabalhar na Noce tem que ser mineiro. Tem umas cotas lá que a gente falou com as pessoas, mas a maioria do pessoal é de Minas. A gente conhecia na faculdade, na residência, a gente foi se conhecendo, mas tem gente que não é de Minas, mas assim, isso ganha pontos, mas a rede social é negociável. A Noce veio da rede social. Eu não posso ter alguém lá que não entende que isso aí é fundamental para o que a gente faz, é o que você falou. Você pode não ter rede social, mas aí você vai agir de outra forma. Para mim, para a empresa que eu criei, para o meu modelo de negócio, eu preciso da rede social. Tá, e como é que você faz para que, assim, tem bastante gente que tem clínica, e eu vejo tem médicos que têm sua marca pessoal, aí começam sua clínica e sofrem muito para fazer o Instagram, a marca da clínica crescer, porque as pessoas se conectam mais com uma pessoa e se conectaram com aquele profissional, e depois a clínica fica um perfil meio morto, e essas pessoas costumam ter bastante dificuldade para colocar os outros médicos da clínica para produzir conteúdo também. Como que você faz isso, assim? Como que é o alinhamento desde a conversa com eles até, assim, a execução disso? É a Noce que paga por isso? Vai alguém lá gravar? A pessoa tem que gravar por ela em casa? Qual que é o rolê aí? Então, primeiro alinhamento inicial, quando eu comecei a clínica, quando eu fui chamar cada um, eu já falei com todo mundo, falei, isso aí tem que ser feito. Ah, mas eu não gosto. Não, então não é pra eu estar lá. Então, assim, de verdade. Então, eu tenho um médico lá, que é o Vinícius, que ele foi meu R+ da residência. Ele veio pra São Paulo e ele entrou lá. Aí toda vez que ele vai fazer conteúdo, ele fala: minha chefe me obriga. Porque eu fico falando: faz conteúdo, faz vídeo. Porque, gente, é isso aí. Então, eu sou a enjoada do conteúdo mesmo. Eu fico lá. Todo mundo que chega lá, eu vou ter uma agenda hoje. Posta que tá lá, marca o @, coloca um café. Então, assim, eu sou a pessoa que fica realmente no ouvido deles. Quando eu não tô lá, a Aline, que é minha secretária, também fica no ouvido deles. Então, a gente tem essa ideia de que a gente tem que ficar cobrando mesmo. Porque, assim, igual eu falei, eu faço porque eu gosto, eu faço porque eu tô acostumada, mas eu não posso achar que eles são eu. Eles não são. Então, eu tenho que realmente ajudar e incentivar com palavras. Mas, além das palavras, a parte executória que você perguntou, a Paula, que é a minha social media pessoal, também é da Noce. Então, a gente tem um grupo de social media com ela, que ela dá ideia de conteúdo para eles, que ela edita o vídeo deles para ter na rede social. E eu tenho, uma vez a cada 2 meses, que vai o Júnior gravar, que é o nosso videomaker, que ele fecha um dia, seja um sábado, seja um domingo, para poder todo mundo gravar. E às vezes são 4 ou 5 vídeos de cada um e dura, às vezes, um mês e meio. Então, a parte de execução, realmente, são esses 2 profissionais. E também eu ajudo com ideia. Vira e mexe, eu mando, fulaninha, carrossel pra você, toma aí, faz o seu vídeo. Então, eu tenho muita ideia e mando muito para elas. Compartilho muito com as médicas da Noce. Só que é isso. Eu entendo que se só eu estiver no perfil da Noce, ele não vai crescer. Eu preciso que eles estejam. Então, eu tenho a Tarline, que é a médica que começou desde o início comigo. Ela aparece muito mais na rede social, porque é um papel dela dentro da clínica estar na rede social. Então, quando ela entrou lá, logo depois que ela entrou, a gente definiu que ela seria a pessoa que ficaria por conta do perfil da Noce. Claro que todo mundo está lá, mas é ela que tem que fazer a maioria dos conteúdos. Então, eu trouxe essa profissional que já era mais engajada na cultura para poder ser a cara do perfil da rede social. Então, isso me ajudou muito. Porque não ficava aquela, tipo assim, fulano tem que fazer tal coisa esse mês, fulano tem que fazer não sei o que essa semana. Não, Tarline está lá quase sempre e os outros médicos estão quando eles estão na Noce. Mas eles entendem totalmente que se não fizer conteúdo, não vai ter paciente. É simples. Eu tenho demanda, mas minha demanda não é tão grande quanto a rede social. Não tem como crescer e ir muito longe se você não tem gestão. E aí a gente tem gestão de várias coisas. E em cada momento, a gestão de um departamento diferente pode ser o gargalo ali, né? Só que você fez uma coisa muito bem e está fazendo muito bem, que é a gestão da marca Noce. Porque
você organizou a estrutura mínima para que não tivesse desculpas para quem está ali não gravar. Então, vai ter conteúdo, mas isso demorou, vai ter uma social Primeiro media. ano, eu fiquei meio patinando nisso aí. Eu falo que quando a gente vê a pessoa resolvida, parece que deu tudo certo desde o início. Que eu tive ideia brilhante de pegar alguém para fazer conteúdo. E não foi bem assim. Primeiro ano, eu dei uma patinada e aí ficava naquela. Eu fazia o vídeo, a Tarline fazia o vídeo, a Aline fazia o vídeo, ficava aquela confusão. E quando eu realmente coloquei o videomaker, o Júnior, para poder fazer periódico, aí que o negócio deu certo. Então... eu acho que esse é o ponto, assim, tu ficou batendo cabeça, tu fez no freestyle, só que, assim, gestão eficiente só acontece com rotina. Rotina e número. Sem informação a gente não tem gestão, a gente precisa de informação e rotina, estrutura, rituais. Agora você está coletando uma informação, que é, o fulaninho está postando ou não está postando, né? Você fica observando se a pessoa está ativa, não está ativa. Aí vai ter o conteúdo, você contratou a Paulinha também para a clínica, agora vai fazer conteúdo aqui para toda a turma, então todo mundo tem que trazer, você manda ideia de carrossel. Se no dia que o Júnior for gravar, alguém não aparecer, você fala alguma coisa para essa pessoa ou você deixa quieto? Isso não acontece. Se essa pessoa estiver passando mal. Já aconteceu passando mal. Ela manda, passei mal, não vou conseguir hoje, mas não existe isso. Ok. Então tem um gerenciamento. Passou a dar certo no momento que você passou a ter uma rotina e cobrar as pessoas por isso. Sim, assim, eu tenho muita sorte na nossa que eu não preciso cobrar quase nada. Por exemplo, quando a gente tem reuniões, às vezes reunião clínica, a gente vira e mexe, cada 2, 3 dias a gente tem uma reunião. Reunião em jantar, coisas das indústrias que a gente consegue. E muita gente fala assim, como é que você consegue que todo mundo vá? Eu simplesmente mando no grupo, gente, eu tenho um dia tal, jantar tal, e todo mundo vai. Eu não tenho dificuldade. São pessoas alinhadas, acho que esse é o ponto. Tu não trouxe pessoas quaisquer, assim. Elas, que nem o Vinícius, tu falou, tô gravando porque minha chefe manda. Só que com um ar de humor. Porque, assim, eu aceitei estar aqui e eu vou seguir as regras que existem aqui. Se a pessoa entra na nossa, por algum acaso, ela consegue entrar... Cara, sem fazer conteúdo, sem topar fazer, ela nem vai entrar. Não. Então, ela tem que pelo menos fazer. Aí, se ela para de fazer isso, se ela começa a assumir, tipo... Poxa, é óbvio que ela tá desviando ali dos valores e ela vai tomar um puxão de orelha. Então, é meio que a tua cultura, ela já espelha a pessoa que não vai querer comprar isso. Então, por isso que não tem que obrigar. E outra coisa, a questão das reuniões, de estar junto. É uma questão de ser agradável. É agradável estar com a gente. Então, a gente ri, a gente fala bobeira nas reuniões. Eu falo que essa reunião com a indústria, eu tenho que escolher qual indústria que eu vou escolher. Porque tem coisa que a gente fala que não dá para poder qualquer um ouvir. A gente é realmente uma clínica de pessoas que se gostam. Então, eu não preciso obrigar ninguém a ir nos jantares. Porque vai ser bom, vai ser legal, vai ser um local agradável de estar. Eu acho que escolher pessoas certas. E, principalmente, pensando em ser uma pessoa agradável, realmente. Porque tem gente que fala assim, fulaninho é ótimo médico, não sei o que lá, mas ele é meio enjoado com as pessoas... Sabe? Pra clínica. Deixa o enjoado na clínica dele sozinho, entendeu? Eu acho que quando você tá numa clínica e tem um ambiente com mais pessoas, você tem que ser, no mínimo, sociável com aquelas pessoas. Porque faz parte do lugar. E estar numa clínica é muito mais do que você atender pacientes em conjunto com os colegas. É escolher estar num ambiente legal. Porque a clínica pode ser ótima, pode te pagar milhões. Se for um lugar horrível de trabalhar, você não vai querer trabalhar lá. É simples. A minha ideia da nossa é ser um lugar tão bom que se tiver alguma proposta de trabalho melhor, a pessoa fala assim, poxa, mas lá é tão legal. Não tem problema nenhum com as pessoas, ninguém briga, não tem picuinha. Então, assim, é realmente uma empresa que a pessoa tem que gostar de trabalhar lá. E você faz uma gestão de pessoas, assim, também, para manter essas pessoas, e pelo visto também é uma gestão de cultura, assim. Qual foi o momento que tu percebeu que só Instagram não era o que ia te manter no jogo e que você tinha que amadurecer enquanto gestora e desenvolver essas competências? Isso foi um pouquinho antes da nossa. Foi quando eu casei. Eu casei e fiquei 2 semanas sem trabalhar, porque lua de mel e casamento e afins. Desculpa. E meu consultório foi pro chão. Saiu de lotado pra ninguém no outro mês. Eu falei, então, querida, tem algo de errado aí. E aí foi quando eu comecei a estudar gestão, a ir atrás de mentoria, de grupos de gestores médicos, para poder realmente aprender pelo menos o mínimo. E quando eu fui ver que eu queria aprender o mínimo, eu vi que eu não sabia nada. Assim, nada de nada. Eu achava que eu estava arrasando, que estava com a agenda cheia, mas não tinha noção de nada. E aí eu fui me amadurecendo enquanto gestora, e ainda sigo amadurecendo, tem muito para crescer ainda, tem, nossa, infinitamente coisa para aprender. Mas quando você tem noção que você não sabe nada, você já está um passo acima do colega que acha que sabe. Então, foi quando realmente o meu consultório caiu mesmo, foi final de 2022, que eu falei, se eu não for atrás disso, eu vou falir. E eu vou ficar dependendo 100% de uma rede social que, se eu não ficar alimentando ela todo dia, não consigo paciente. Foi o que aconteceu na lua de mel. Eu larguei a rede social, falei, vou passar só coisa da lua de mel e vou falar nada de medicina. E aí,
foi pro chão, o consultório. Ou seja, você não tem uma empresa de verdade, foi o que percebeu naquele momento. Se eu dependo do Instagram somente, você achou que ter uma empresa era só Instagram, e aí você vê que, opa, tem mais coisa aqui que eu preciso aprender. Foi exatamente isso. E foi duro, porque foi a queda, né? Eu tava lá feliz, cheia de paciente, um monte de recorrência e do nada sumiu todo mundo. De um mês pro outro. Mas aí isso foi literalmente um mês. Quando eu comecei a mentoria, comecei a aprender mais sobre gestão, de um mês pro outro o negócio já voltou com gás total. E 23 foi o ano que eu mais trabalhei na vida. Provavelmente mais faturamento pessoal sozinha no contexto foi 23. Que foi quando eu realmente vi que tinha espaço para nós e que eu conseguiria ir além do que eu estava indo. E quais foram as primeiras coisas de gestão que tu te deparou que tu não estava fazendo e que impactavam no negócio? Nossa, muitas. Primeiro, gestão financeira. Eu tinha gente, eu achava que a empresa era o meu fluxo de caixa. Então, assim, esse mês eu gastei tanto, ganhei tanto, sobrou tanto, é meu. Então, assim, eu tinha zero gestão de fluxo de caixa, zero, não guardava nem R$1 na clínica em si. E em relação à secretária também, eu não treinava. Coitada da Aline, ela tá comigo até hoje, mas é porque a gente foi... Aline, querida, eu lembro de ter entrevistado ela. A gente Legal. tá até hoje, mas no início, eu não geria nada ela ficava sozinha, e dava certo umas coisas, dava errado outras, mas a culpa não era dela, a culpa era minha, que não tinha esse tato de perto. Quando eu peguei realmente para ajudar ela, para poder orientar e fazer dar certo, foi quando realmente deu certo a nossa parceria. E como que você sabe que está dando certo o trabalho da secretária? Principalmente por feedback de paciente, que elas realmente falam que elas são muito boas. Conversão também, taxa de conversão a gente olha bastante. É claro que isso aí não depende da secretária, porque como eu falei, eu tenho muito lead desqualificado, então eu tenho um alinhamento de que não vai ser alta mesmo, e feedback com elas também. Tá, e esse feedback com ela tem rotina também? Então, tô precisando melhorar isso aí. Essa rotina de feedback com a secretária é algo que eu fiz com muita frequência quando eu abri a nossa, quando eu estava lá no consultório, e aí foi aparecendo outras coisas que eu fui dando prioridade, e aí desceu a ladeira, mas agora eu preciso voltar. E tem alguém na clínica que está fazendo isso por ti assim, ou tá meio solto? Tá meio solto, esse ponto tá solto. Esse é um ponto interessante, porque tu fez bastante no começo, tem várias coisas que a gente faz bastante e a gente acha que depois tem que parar de fazer, mas às vezes algumas dessas coisas fizeram você tá com a coisa organizada e tal, como tá. Só que conforme tu vai subindo, tu tá com outras preocupações agora, né? Tu tá com um outro olhar. Talvez até tenha alguém dentro da nossa que possa te ajudar nessa gestão dessas reuniões, e tu tá em algumas reuniões isoladas, assim. Dá para se montar uma estrutura, principalmente quando tem pessoas ali dentro com valores culturais adequados. Sim, excelente ideia. Eu acho uma boa ideia pegar uma pessoa assim, e acho que uma pessoa que você pega para fazer isso tem que ter um alinhamento de conversa, de até a pessoa entender que isso abre para ela novas possibilidades na nossa. Sim. Porque com novas responsabilidades, ela vai também ter possibilidades diferentes. Ela não pode só ganhar mais responsabilidade e tá, e aí? Porque você não quer 10 pessoas reportando para você. Você quer 3 pessoas reportando para você. E essas 3 pessoas podem ter 3 pessoas reportando para cada uma delas. Só que se essas pessoas que estão abaixo de você entendem o que elas têm que garantir, que aquelas pessoas que reportam para elas estejam executando e qual é a métrica para cada uma daquelas pessoas, aí elas sabem como ter sucesso no seu gerenciamento para reportar para ti simplesmente o resultado que está acontecendo e te pedir ajuda quando algo estiver fugindo do controle. Só que se você já tem pessoas boas, elas vão ir com as próprias pernas e tudo mais, e dessa forma é como se consegue, a longo prazo, reter pessoas do ponto de vista até financeiro, porque tem que ter uma recompensa. Só que a gente sempre fala que a gestão de pessoas é um tripé, que é a parte financeira, é a parte de reconhecimento e a parte de aprendizado e pista para o desenvolvimento, né? Para que a pessoa cresça. E principalmente pessoas que tu vai botar para um cargo de gestão logo abaixo de ti, um braço direito teu, essa pessoa tem que ter uma capacidade grande de autogerenciamento, mas essa pessoa também vai ser uma pessoa que gosta de aprender. Ela não vai querer ficar na mesma situação para sempre. Tu tem que mostrar para essa pessoa que poxa, aqui tem pista para o crescimento. Só que por mais que tu tenha me dito agora, nossa, excelente ideia, o mais importante eu acho que tu já está fazendo, porque as pessoas que estão na nossa, você mantém elas.
E uma dificuldade das pessoas que começam clínicas é reter bons colaboradores. Então, você já está retendo bons colaboradores, o que me mostra que do ponto de vista de provavelmente remuneração, reconhecimento e aprendizado, eu acho que em todos esses aspectos tu deve fazer o teu esforço para que essas pessoas estejam bem, assim, né? Sim, era uma grande questão quando eu comecei a clínica. Fiz uma reunião com o Manzano logo antes de eu começar. Eu falei, como que eu vou reter essas pessoas? Porque assim, por que elas vão querer sair? Vai que tem outra pessoa que pagando melhor, que tem um lugar, vai que ela abriu dela. A única pessoa que eu perdi na nossa foi a Ivy, que abriu dela, mas assim, não foi zero problemático, eu já sabia que isso iria acontecer mesmo em algum momento. E eu falei com ele, como que eu vou reter essas pessoas? A Ivy é maravilhosa também, um beijo pra continuo Ivy. indicando ela pra todo mundo, não tem outra neuro lá, não quero pôr outra neuro, ela é a minha neuro. Então, eu tinha essa questão, como é que eu vou reter as pessoas lá no consultório? Porque assim, tem um monte de proposta, tem um monte de clínica, por que sair, por que ficar lá e não ir pra outra? Então, acho que esse tripé de reconhecimento, de local bom para trabalhar e de ter espaço para crescer, que é o que eu sempre falo, eu não tenho muita coisa para oferecer, às vezes, dentro da clínica, em termos de eu tenho um monte de paciente, te dou uma agenda cheia, isso não existe ainda. O que eu dou é espaço para crescer. Espaço para crescer a gente tem, assim, aos montes, porque a gente é uma clínica começando, eu tenho um ano e meio de clínica. Então, pensando em tamanho de empresa, isso a gente é um bebê. É claro que a gente, médico, a gente quer um negócio para crescer para ontem, né? Para mim, isso tinha que ser já igual 10 anos de clínica. Mas eu tenho que entender que eu sou uma clínica de 1 ano e meio. Eu não posso querer ter resultado de 10 anos. Então, eu tenho que ir devagar. Só que as pessoas que estão comigo também têm que entender isso. Tem espaço, a gente tem como crescer, a gente tem cargos que vão existir, que não existem ainda, mas quem está dentro, quem está realmente engajado, vai ser a pessoa que vai crescer mais e mais rápido dentro da empresa. A gente médico não tem noção que consultório é uma empresa. A gente médico dono, a gente médico colaborador. É uma empresa. Empresa precisa de lucro, empresa precisa de número, empresa precisa de gestão, senão vai dar errado. É simples. Consultório em conjunto não é coworking. Eu costumo falar isso, eu vou ter um sócio, a gente vai dividir as despesas. Não é assim que funciona. É empresa. Empresa tem lucro, empresa tem prejuízo, é assim que funciona. Então, é difícil para o médico entender isso. A gente não tem essa noção. Só entende quando, na verdade, quando dói, quando sente, assim, uma dor maior do que o comum, assim. Pelo menos para a maior parte das pessoas. Porque a gente vê, tem muito médico que chega até nós achando que tem uma empresa e aí a pessoa fatura bem, tava tudo super confortável. Pô, porque eu tô faturando super bem, ganho bastante dinheiro, mas assim, tu olha, é tudo uma bagunça. Só que a pessoa fatura tanto que realmente ela nem sente que é uma bagunça, ela vê ali o faturamento, ela acha que o faturamento é o lucro, poxa, eu tô ganhando bem pra caramba aqui, 150 mil, mas quando a pessoa vai ver, sobra uma fraçãozinha disso para ela, e se ela fica doente, se qualquer coisa acontece, a coisa se vai, e aí começa a se tornar só despesa, né? Só gasto, gasto, gasto. Só que isso é um sintoma de algo que não é uma empresa, e sim uma eu-presa. Então, tem pessoas que quando elas se deparam com alguma dor maior, como, por exemplo, um momento que a vida aperta, tem que fazer um investimento em alguma outra coisa, e viaja, e depois fica doente. Poxa, e aí se vê numa situação completamente apertada, é o momento que a pessoa pensa, caraca, eu tenho que amadurecer, né? A empresa não sou eu. Foi o que aconteceu contigo. Que bom que foi logo no início, porque eu tinha 1 ano e meio de consultório naquela época. E eu já tava no início, mas assim, sem rotina. Eu não acho que eu tô pronta ainda, eu acho que ser uma pessoa que está gerindo uma clínica é muito difícil, mais do que a gente imagina, e não existe tempo de formação, assim. Claro que a gente estuda, a gente aprende, mas muitas coisas acontecem só na prática. Você precisa de viver aquilo. Né? E a gente acha que empreender é fácil. Eu vou abrir uma clínica, vou abrir um CNPJ, vou pôr uma secretária lá, e é isso aí. Não é. A gente tem muita coisa, a gente tem muito imposto para pagar, a gente tem muita dificuldade em relação, às vezes, a contratar pessoa e ter que demitir. Então, não é só atender o paciente, não é só ver se o paciente fez o exame ou não. Quando você é gestor, você é o gestor da empresa. Sem você, naquele momento, pelo menos até que você se torne escalável, você é a pessoa que tem que fazer tudo em relação à gestão. Depois, é claro, você vai colocando pessoas juntos, mas se você não entende que no início, se você não fizer, não vai ser feito, a empresa não vai existir. Sim. Vai virar sempre o eu presa e o fluxo de caixa seu. É muito comum as empresas terem, no início, o crescimento ele ser pautado e puxado pelo founder ali, só que depois tem que botar outras pessoas na massa. Eu acho interessante que empreender isso põe em lente de aumento até questões tuas, pessoa física, no momento que você tem que interagir com outras pessoas, às vezes você tem que treinar alguém, você vê que você é intolerante ao erro, e aí você percebe que consigo mesmo você também é intolerante. Então,
padrões comportamentais da pessoa física, quando você está empreendendo, eles aparecem assim, vezes 10. E aí você tem que lidar com isso ao mesmo tempo, porque você tem que se tornar uma pessoa melhor para a empresa ser melhor. Você tem que receber bem um feedback, você tem que saber dar um feedback, Sim. você tem que saber não levar tanto para o pessoal, você tem que tentar entender o que a pessoa está te falando ali, que realmente é relevante, o que daqui a pouco é uma bagagem, o negócio dela, emocional, do momento, e separar as coisas. É uma complexidade enorme. E aí é mais fácil, às vezes, eu ficar só eu sozinho, fingindo que eu tenho uma empresa, reclamando da minha secretária que não converte, que eu nunca treinei, né? É mais confortável. Sim, é muito fácil pôr a culpa no outro. É minha rede social que é ruim, minha rede social media que não funciona. Pôr a culpa no outro é a melhor coisa que tem. Só que não dá certo, não vai resolver. Eu acho que a gente tem que ser resolutivo. Eu sou uma pessoa muito prática. Tem um problema, eu vou resolver. Às vezes não é tão fácil assim, mas pelo menos eu tenho essa noção de que se você não for atrás, se você não se capacitar para gerir, você não vai ter resultado. E quais estão sendo os seus principais desafios hoje na Nossi? Então, agora a gente tem fase de crescimento, porque primeiro foi estruturação, pagar as contas, começar a lucrar, agora a gente está tentando crescer as agendas, e a ideia agora não é ter mais médicos, porque a gente já está meio que lotado em relação a médico, mas crescer as agendas. Então, acho que a maior dificuldade atualmente é encher a agenda dos outros médicos que fazem parte do nosso ecossistema, que não é a coisa mais fácil do mundo. É claro que eu tenho muita paciente, mas eu sou gineco, então o meu LTV, que é o Long Time Value, adoro essas siglas, me sinto empresária. O meu LTV em relação ao paciente é baixo, porque ela vai uma vez no ano, no máximo coloca um DIU a cada 5 anos e ela volta assim, a recorrência dela não é alta. Só que a dermato é alta, a endócrina é alta. Então, atualmente o desafio é eu criar essas rotinas para os outros médicos. Porque no fim sou eu que tenho que criar, eu que tenho que rodar isso. Então, essa está sendo um grande desafio. Recepção também tem sido um grande desafio. As meninas que estão lá são ótimas, mas pegar gente nova, treinar gente nova e manter uma secretária é difícil. Então, atualmente, isso está sendo um pouco mais desafiador, mas estamos aí e acaba que, no momento, está sendo essas questões. E a gestão de pessoas que está patinando um pouquinho aí. Vai melhorar. Acho que tudo isso é o aprendizado e se aprende fazendo e errando, e para quem está aberto, assim, a pessoa vai se desenvolvendo. Acho que não tem muito como pular essa etapa. E qual que é, assim, o próximo, o endgame que tu vê, assim, para nós? Tu já pode falar sobre isso ou tu ainda não tem muita clareza? Acho que... Você quer atender ainda ali? Você quer estar com mais turnos livres para outras coisas? Como é que tá a tua composição da tua agenda? Eu sei que o pau tá atorando, que tu tá atendendo pra caramba e que deve ser bastante desafiador na tua rotina misturar gestão, atendimento, rede social e Mariana vida pessoal, né? Eu acredito que seja um desafio enorme. Demais. Assim, eu falo que eu gosto muito de viajar. Então, quando eu tô meio doida, eu do nada viajo. Vou ali uma semana para qualquer lugar. Então, a minha ideia é atender um pouco menos em relação a turnos, não pacientes, que acaba que minha agenda não é lotada. Assim. Eu tenho muita paciente, mas eu tenho turno livre ao longo da semana. Eu não atendo 24 horas por dia. Eu tenho uma tranquilidade aí de ter tempo para fazer academia, fazer minhas coisas, pelo menos o mínimo. Mas acho que a minha ideia enquanto gestora é ter essa diferença entre MM gestora e MM médica, que isso ainda está um pouco bagunçado. E em relação a Nossi, o que eu quero é ser o que a gente está caminhando para ser um selo de qualidade. O médico da Nossi é um médico bom, é um médico que eu confio. Ser atendida na Nossi não tem nenhum grande atrito. Eu vou lá, eu sei que eu vou ser bem tratada, eu sei que eu vou ser bem atendida, e ter essa ideia de que o médico só precisa ser da Nossi. Claro que ele tem que ser bem treinado e bem escolhido, mas ser realmente uma referência quando se fala em atendimento de qualidade técnica e também de acolhimento. A única forma de a Nossi não dar certo no processo de crescimento é se ela perder a sua essência. Eu acho que o teu desafio é manter a essência da Nossi enquanto ela cresce, enquanto você dá esse drive para ela crescer, e aí diferenciar as duas coisas, Mariana médica, Mariana gestora. Poxa, esse é um desafio enorme. Sim. Legal. E tu tem alguma coisa que está te deixando empolgado, um recado que tu quer dar para a galera, alguma coisa que tu está fazendo, qualquer projeto, faça seu pitch de qualquer coisa que você tenha em mente que esteja te animando. Meu pitch atual é a minha mentoria de rede social. Eu e Paulinha, minha social media, que nós nos juntamos, né, uma pessoa com 5 anos de criação e Paulinha com mais de 10 anos de mídias sociais, para fazer uma mentoria para médico. Por quê? O que eu
tô há 5 anos na rede social e eu ficava assim, gente, eu tenho que criar uma mentoria, eu tenho que criar alguma coisa, mas eu ficava, tem que ser um negócio que realmente vai ter valor para a pessoa. E não mais uma médica falando de como crescer, dando seu depoimento. E aí eu falei, eu sozinha não consigo fazer isso, porque eu sou muito boa para falar, mas sou péssima estrategista. Eu falei, por que não trazer a Paula, que é uma ótima estrategista, pra gente fazer juntas esse projeto? Então a gente tá atualmente sem vaga aberta, só pro ano que vem, para essa mentoria, que é uma mentoria de aulas ao vivo, só para médico, com alguns convidados, para que a gente realmente capacite esses médicos para serem pessoas que vão formar opinião na rede social e que, além de ter pacientes no consultório, que vão ensinar as pessoas, vão ensinar a população. Então, a minha ideia, minha e da Paula, em relação a essa mentoria, é realmente tirar o peso das costas do médico e falar o que dá certo. Gente, tem 2 turmas formadas já, a minha última turma, uma das médicas falou assim, eu quero agora a mentoria, chama Mentoria Exposed, uma vez por semana, durante 6 meses, porque toda vez que eu escuto vocês falando, eu tenho uma ideia nova. Então, eu sou uma pessoa que tem muita ideia. Graças a Deus, a criatividade veio com tudo aqui. Então, compartilhar essas ideias, para mim, atualmente, está sendo uma coisa muito gratificante, que eu vejo as pessoas crescendo e eu falo, eu que ajudei. Então, meu projeto atual do 2026 é fazer a mentoria dar certo, é crescer o número de alunas e trazer mais jeitinho MM, jeitinho Paula para mais gente. Bom, eu acho que se a galera curtiu aqui as dicas que você deu de crescimento de Instagram, um pouco da tua trajetória, com certeza vão curtir. E agora eu bato o martelo aqui falando que a Maria Mariana é completamente maluca, né? Porque, caraca, não basta só a nossa, não basta só toda essa correria, atendimento, gestão, vida pessoal. Mais uma coisa, a mentoria de rede social, legal. Mas tenho certeza que está ajudando as pessoas que estão fazendo parte, né? E esse parto foi a Paulinha que fez. Esse parto não fui eu, porque eu tava lá assim, eu quero fazer mentoria, eu quero abrir, mas eu não tinha tempo hábil para sentar e escrever o MVP, escrever como vai ser e tudo mais. Aí a Paula falou assim, eu vou fazer. A gente faz junta, a gente entra nessa, vira sócia e é isso aí. Aí foi. Que bom que teve Paulinha, porque senão eu não queria sair. A mentoria realmente. E é um plano que é antigo, mas que eu não tinha braço para executar. E aí vem a dica também. Aceitem os braços que a vida te dá. Não queira fazer tudo sozinho. Às vezes é preciso. E assim, a ideia de sócio para algumas coisas, sócios é super legal, né? Ter sócios. E tem que ter muita atenção com quem que você escolhe, né? Sim, sócio igual casamento. É mais complexo, né? Mais complexo ainda. Tem que escolher com muito cuidado, tem que ser alguém que seja super alinhado e também eu acredito que tem que ser alguém que não seja igualzinho a você, né? Tem que ser alguém que tenha uma complementaridade, como é o caso de vocês, né? Tem uma complementaridade, uma fala mais, outra fala menos, uma é mais estrategista, outra é mais intuitiva e vamos Total. lá. Eu acho que essa complementaridade é muito importante. Sim, não, tá sendo perfeito a nossa sociedade, as mentorandas estão adorando, então tá dando certo a mentoria e acabamos de começar. A ideia é crescer e ter muitas alunas. Legal. E como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Então, estou no Instagram, doutora Maria Mariana, @DRA Maria Mariana. No TikTok, também virei TikToker, tá? DRA.Maria Mariana. E tô no LinkedIn também, que agora eu sou o quê? Business Woman. Tá, querido? Legal. Mas no LinkedIn eu tô só lá pra existir. Eu não faço post de LinkedIn ainda não, que já é um outro caminho. Um dia eu vou virar lá. Então, hoje eu aprendi na minha jornada. Legal. Galera, se vocês gostaram desse episódio, as 5 estrelinhas, também acompanha lá o @exponencialmed. E se você quer fazer parte de mais das 200 clínicas que a gente já ajudou a crescer, a amadurecer a gestão e a prosperar sem trair a medicina de forma ética, clica no link lá da bio, que você será bem recebido ou recebida. Recomendo 10 de 10, exponencial. Para mim, assim, perfeito. Resolveu meu financeiro, que é meu grande calcanhar de Aquiles, sempre foi, agora não é mais. Bora pra cima. Valeu, turma, e até a próxima. Até.